Você vai vencer. Não estou sendo motivacional. Não estou te dizendo o que você quer ouvir. Estou te dizendo o que a palavra de Deus declara sobre a sua vida. Você vai vencer. A batalha que você está enfrentando agora, aquela que parece grande demais, aquela que te faz acordar de madrugada, aquela que o inimigo usa para te dizer que você não tem saída, essa batalha já foi vencida. Antes de você nascer, antes de você conhecer o problema, na cruz do Calvário, a vitória foi declarada. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Nos dá, não vai dar, não talvez dê, nos dá, presente, ativo, agora. E hoje eu vou declarar sobre a sua vida a oração mais poderosa que existe para você vencer. Versículo por versículo, área por área, batalha por batalha. Fica aqui até o final, porque esta oração vai mudar algo na sua vida hoje. Comenta agora, eu vou vencer. Esse comentário é um ato de fé antes da vitória. Faz isso agora e vamos orar juntos. Curta, se inscreva, envie para seus contatos. Comenta, eu vou vencer antes de orar. Preciso te mostrar algo que vai mudar tudo, porque a maioria das pessoas ora para Deus dar vitória, como se a vitória ainda precisasse ser conquistada, como se dependesse do tamanho da fé, do esforço, da disciplina. A Bíblia conta uma história diferente. Verdade 1. A vitória já foi conquistada, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Na cruz, Satanás foi despojado, não enfraquecido, não limitado, despojado, tirado de toda a autoridade real. A vitória não precisa ser conquistada, precisa ser declarada. Verdade 2. Você é mais que vencedor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37, mais que vencedores. Não apenas vencedores, mas que. Isso significa, você vence a batalha e ainda sobra vitória para distribuir. Você não sai da luta exausto, sai fortalecido. Porque quem luta com Deus não apenas vence, transborda vitória. Verdade 3. Vencer é herança, não desempenho. Porque tudo quanto é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Não pode vencer se tentar bastante. Vence. A vitória é consequência de quem você é em Cristo, não do tamanho do seu esforço. Verdade 4. O inimigo já está derrotado. Estas coisas vos disse, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Em presente. Concluído. Não estou vencendo. Venci. Passado do ponto de vista divino. E porque Jesus venceu o mundo, você vence também. Porque você está em Cristo. E o que é de Cristo é seu. Verdade 5. Vencer é nome e identidade. Ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. Vencer é nome dado por Deus. Não é título que você conquista, é identidade que você carrega. O vencedor já está escrito no livro de Deus. Você foi chamado para vencer antes de nascer. A batalha que você enfrenta hoje não é surpresa para Deus. Ele a viu, Ele a permitiu, e Ele já preparou a vitória. Então hoje não vamos orar pedindo vitória, vamos declarar a vitória que já é sua, com autoridade, com fé, com a palavra de Deus. Repete comigo em voz alta. Pai Celestial, eu venho diante de Ti agora, não como derrotado, não como alguém que está perdendo, mas como filho do Deus que já venceu. Eu sei que a batalha é real,
Eu sei que o inimigo existe. Eu sei que o que estou enfrentando não é pequeno. Mas eu também sei algo que o inimigo não quer que eu lembre. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus. Antes que eu soubesse do problema, a solução já estava garantida. Senhor, eu me posiciono agora do lado vencedor. Não pelo meu mérito, não pela minha força, mas pela tua graça que me faz mais que vencedor. Eu rejeito a posição de vítima. Eu rejeito a mentalidade de derrota. Eu rejeito a voz que diz que não tem saída. Porque a palavra diz, graças a Deus que nos dá a vitória, nos dá presente ativo agora. Eu recebo a vitória que tu me dás agora, neste momento, sobre esta situação, em nome de Jesus. Amém. O vencedor resiste e o inimigo foge. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé. 1 Pedro 5, 8, 9. O inimigo existe, é real, é organizado, ele ruge como leão, porque o rugido é a arma do fraco. O leão ruge para paralisar a presa antes de atacar, e o inimigo usa o rugido do medo, da dúvida, da ansiedade para paralisar o Filho de Deus antes que ele perceba que já venceu. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Ele fugirá, não talvez recue, fugirá, com urgência, sem retorno, porque o nome de Jesus é mais que qualquer força do inimigo. Então, eu resisto agora, firme na fé, firme na palavra, firme no nome de Jesus. Inimigo, foge, porque eu me sujeitei a Deus, e quem está em Deus, o inimigo não consegue devorar. Em nome de Jesus, amém. A posição foi assumida. Agora, declaramos a vitória. Área por área. Curte. Comenta. Eu sou mais que vencedor. Ativa o sino. A maior batalha que você enfrenta não é externa, é interna. É o pensamento que diz, você não vai conseguir. A voz que repete, é tarde demais. O medo que paralisa, e se não der certo? O inimigo sabe que se dominar sua mente, domina tudo. Por isso, o apóstolo Paulo foi específico, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Destruindo fortalezas. As fortalezas mais resistentes são as que estão na mente. Padrões de pensamento, crenças de derrota, mentiras que parecem verdade de tanto que foram repetidas. Repetes comigo com autoridade total. Vitória na mente. Declaro agora, em nome de Jesus, eu derribo toda a fortaleza mental agora. Derribo o pensamento de que não vou conseguir. Mentira. A palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Derribo o pensamento de que é tarde demais. Mentira. Com Deus não existe tarde demais. Ele restaura os anos que o gafanhoto comeu. Derribo o pensamento de que sou fraco demais. Mentira. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Derribo o pensamento de que o inimigo é maior. Mentira. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Derribo a ansiedade que trava. Derribo a confusão que paralisa. Derribo o medo que impede. E no lugar de cada pensamento derrubado, eu planto a palavra de Deus, porque a palavra é a arma que o inimigo não consegue responder. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. A paz de Deus guarda a minha mente agora, não a paz que o mundo dá, a paz que excede todo o entendimento, a paz que não depende das circunstâncias, que guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Minha mente está vencendo, meus pensamentos estão alinhados com a vitória. Em nome de Jesus,
Amém. A vitória na mente foi declarada. O campo mental está limpo. Agora, a vitória vai para as circunstâncias externas. Comenta: minha mente está vencendo. Curte, compartilha. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Eu não me conformarei com a derrota que o mundo oferece. Não me conformarei com o teto baixo que o inimigo colocou. Não me conformarei com a mentalidade de escassez. Não me conformarei com o padrão de quem não conhece Deus. Minha mente está sendo transformada pela renovação do entendimento, pela palavra que entra e não sai, pelo Espírito que renova de dentro para fora. E com a mente transformada, eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é vitória, que é paz, que é plenitude, e renovai-vos no espírito da vossa mente. Efésios 4:23. Espírito Santo, renova o espírito da minha mente agora. Cada área que o inimigo contaminou com derrota, renova com pensamentos de vitória. Cada padrão de pensamento que contradiz a palavra, substitui com a mente de Cristo. Porque eu tenho a mente de Cristo, não a mente da derrota, não a mente do medo, a mente de Cristo, que pensa vitória, que pensa abundância, que pensa possibilidade, que pensa fé. A vitória não é genérica, ela é específica para cada batalha que você enfrenta. Então, vamos declarar vitória, área por área. Repetes comigo cada declaração. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Eu declaro vitória na minha saúde. Pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Não vou ser sarado, fui sarado. Passado do ponto de vista de Deus, presente na minha vida agora. Toda doença que tenta me dominar, vencida. Todo sintoma que o inimigo planta para me amedrontar, destruído. Todo diagnóstico que contradiz a palavra de Deus, submetido ao sangue. Meu corpo foi comprado por preço, e esse preço foi o sangue de Jesus. Portanto, meu corpo pertence a Deus, e Deus cuida do que é seu. Eu vencerei na saúde, em nome de Jesus. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Eu declaro vitória na minha família. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Esta família está consagrada a Deus. Toda divisão que o inimigo tentou plantar, arrancada. Toda influência maligna sobre meus filhos, quebrada. Todo ataque ao meu casamento, destruído. Toda maldição geracional que tenta continuar, cortada. Esta família é território de Deus, e no território de Deus, o inimigo não governa. Eu vencerei na família, em nome de Jesus. Mas lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Deuteronômio 8:18. Eu declaro vitória nas minhas finanças. É Deus que me dá força para adquirir riqueza, não o acaso, não o mercado. Deus, que abre portas que ninguém fecha. Toda dívida que parece impossível de pagar, vencida. Toda escassez que o inimigo plantou, destruída. Todo bloqueio sobrenatural sobre minha provisão, removido. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir caminhos nas minhas finanças. Eu vencerei financeiramente em nome de Jesus. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Jeremias 29:11. Eu declaro vitória no meu trabalho. Os pensamentos de Deus sobre mim são de paz, não de mal. O futuro que Deus preparou é de esperança. Todo obstáculo sobrenatural no meu trabalho, removido. Toda porta fechada por força espiritual,
aberta. Todo sonho que o inimigo tentou roubar, restaurado. Os planos de Deus para mim são maiores do que o inimigo consegue imaginar. Eu vencerei no trabalho e nos sonhos, em nome de Jesus. Amém. 4 áreas cobertas pela vitória de Deus: saúde, família, finanças, trabalho. A vitória foi declarada sobre cada uma. Comenta: vitória em todas as áreas. Curte, se inscreve. Agora vamos confrontar o inimigo diretamente, não com medo, não com ansiedade, com a autoridade que Jesus delegou. Eis que vos dou poder para pisardes sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Poder para pisar sobre toda a força do inimigo, não para negociar, não para conviver, para pisar, com o pé da vitória, com o nome de Jesus. Repetes comigo: em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu declaro vitória sobre todo inimigo agora. Todo principado que governa sobre a minha vida, eu piso sobre você, em nome de Jesus. Toda potestade que opera contra minha família, eu piso sobre você, em nome de Jesus. Todo espírito de derrota enviado para me paralisar, eu piso sobre você, em nome de Jesus. Todo espírito de pobreza que opera contra minhas finanças, eu piso sobre você, em nome de Jesus. Todo espírito de doença que tenta me dominar, eu piso sobre você, em nome de Jesus. Todo espírito de divisão que ataca meu casamento e família, eu piso sobre você, em nome de Jesus. Toda maldição falada contra a minha vida, quebrada, devolvida, sem efeito, em nome de Jesus. Todo plano secreto do inimigo preparado para mim, exposto, destruído, anulado, em nome de Jesus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. Eu venço pelo sangue do Cordeiro. Cada ataque quebra contra o sangue de Jesus. Nenhuma arma formada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada. Toda palavra de maldição falada por inveja, quebrada pelo sangue de Jesus. Toda operação de feitiçaria dirigida contra minha família, nula e voide, sem efeito, sem acesso, em nome de Jesus. Todo espírito de atraso e bloqueio, eu ordeno, saiam agora, em nome de Jesus. As bênçãos que foram retidas, liberadas. As portas que foram fechadas, abertas. Os caminhos que foram bloqueados, abertos. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54:17. Nenhuma arma formada contra mim prosperará. Esta não é uma esperança, é uma herança, a herança dos servos do Senhor, e eu sou servo do Senhor. Portanto, toda arma falha, toda língua é condenada, toda estratégia inimiga colapsa. A vitória não é minha conquista, é minha herança. A vitória não está em discussão, a vitória está declarada. Pela autoridade do nome de Jesus, eu venci. Amém. Cada ataque foi confrontado, a autoridade foi exercida. O inimigo não tem argumento contra o nome de Jesus. Comenta: eu venci pelo sangue do Cordeiro. Curte, compartilha. Há um nível de vitória que a maioria das pessoas nunca alcança. Não por falta de fé, mas porque elas só agradecem depois que a vitória aparece. A fé que move montanhas agradece antes, como se já tivesse recebido, como se a manifestação já fosse certa, porque para Deus já é. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Crede que recebereis e tê-lo-eis, não tê-lo-eis e então crereis. Crede primeiro e então recebeis. Repetes comigo com gratidão genuína: Pai, eu te agradeço agora.
não quando a vitória aparecer, agora, antes de ver, porque a fé é a certeza do que se espera, a convicção das coisas que não se veem. Obrigado pela vitória na minha saúde, eu a recebo agora, antes de sentir. Obrigado pela vitória na minha família, eu a recebo agora, antes de ver a restauração completa. Obrigado pela vitória nas minhas finanças, eu a recebo agora, antes de ver as portas abertas. Obrigado pela vitória no meu trabalho e nos meus sonhos. Eu a recebo agora, antes de ver o plano se realizar. Obrigado pela vitória sobre o inimigo. Eu a recebo agora, antes de ver o inimigo recuar. Obrigado pela vitória na minha mente. Cada pensamento de derrota já foi expulso. A paz de Deus já guarda meu coração. Senhor, a vitória é tua, e tu a dás a mim, nos dá. Presente, ativo. Agora, eu recebo, eu creio, eu tenho, em nome de Jesus. Amém. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tessalonicenses 5,18. Em tudo, não apenas quando é bom, em tudo, inclusive na batalha, inclusive no vale, inclusive na espera, em tudo, porque esta é a vontade de Deus. Então eu agradeço também pelo processo. Agradeço pela batalha que está me formando. Agradeço pela espera que está desenvolvendo fé. Agradeço pelo vale que está aprofundando minha dependência de Deus, porque sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive as difíceis, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, o rebanho seja destruído do aprisco e não haja gado nos currais. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17, 18. Esta é a gratidão mais poderosa que existe. Ainda que não floresça, eu me alegro no Senhor. Ainda que os campos não produzam, eu exulto em Deus. Não pela circunstância, pelo Deus que está acima dela. Eu escolho essa gratidão hoje. Ainda que a situação não tenha mudado ainda, eu me alegro no Senhor. Ainda que a vitória ainda não seja visível, eu exulto no Deus da minha salvação. Porque Ele é fiel, e fiel é o que prometeu. A gratidão foi declarada, a fé está em ação, a vitória está a caminho. Comenta: obrigado, Senhor, pela minha vitória. Curte, se inscreve. A vitória começa na oração, mas ela é mantida pelas palavras do dia a dia. Porque o inimigo escuta o que você fala, e ele usa suas próprias palavras contra você. Cada vez que você diz, não vou conseguir, ele toma nota e reforça a fortaleza. Cada vez que você diz, nunca muda, ele cimenta o bloqueio. Mas a Bíblia ensina algo extraordinário sobre as palavras. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18:21. Morte e vida estão no poder da língua. A sua boca tem poder criativo. As palavras que saem dela plantam sementes, de vitória ou de derrota. Então vamos selar a vitória com as palavras certas. Repetes comigo estas declarações de vitória. Eu sou mais que vencedor. Por meio daquele que me amou, eu posso tudo em Cristo, que me fortalece. Nenhuma arma formada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar contra mim será condenada. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deus cuida de mim em todos os meus caminhos. Esta é a vitória que vence o mundo. A minha fé. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal me sucederá. O Senhor é a minha luz e minha salvação. A quem temerei? Graças a Deus que me dá a vitória. Por meio do Senhor Jesus Cristo. Estas palavras saem da minha boca e não voltam para mim vazias. Elas produzem o que Deus declarou. Elas realizam o propósito para o qual foram enviadas. Em nome de Jesus.
Amém. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E Mateus 12:37. Pelas minhas palavras serei justificado, não pelas palavras dos outros sobre mim, pelas minhas próprias palavras que saem da minha boca. Por isso eu escolho agora. Não vou mais falar derrota sobre a minha vida. Não vou mais decretar fracasso sobre meu futuro. Não vou mais concordar com as mentiras do inimigo, dando voz a elas com a minha boca. A partir de hoje, minha boca fala vitória. Minha boca fala saúde. Minha boca fala prosperidade. Minha boca fala restauração. Minha boca fala o que Deus diz, não o que o inimigo sugere. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10:23. Retenhamos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, mesmo quando os olhos veem o oposto, mesmo quando os sentimentos contradizem, firmes, porque fiel é o que prometeu. Minha confissão de vitória não depende das circunstâncias, depende da fidelidade de Deus. E Deus é fiel. Sempre foi, sempre será. As palavras de vitória foram declaradas. Elas estão em ação no mundo espiritual agora. Comenta: minhas palavras plantam vitória. Curte, compartilha. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6:9. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A única condição para colher a vitória é não desfalece, não parar antes da hora, não desistir quando a vitória ainda não é visível. Eu declaro vitória na perseverança. Eu não desfalecerei. Não porque sou forte, porque Deus me sustenta. Não porque não cansa, porque o Espírito me renova. A batalha pode ter durado meses, pode ter durado anos, mas não desfaleci. E a palavra diz: a seu tempo vou ceifar. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Estou rodeado de uma nuvem de testemunhas, todos que venceram antes de mim. Abraão, que esperou décadas pela promessa. José, que esperou anos no cárcere antes do palácio. Davi, que esperou anos entre a unção e o trono. Eles venceram. Eu vencerei também. Perseverança é a arma que o inimigo não consegue vencer. Porque enquanto eu persevero, Deus trabalha. E quando Deus trabalha, a vitória é inevitável. Em nome de Jesus, eu persevero e vencerei. Vitória no louvor, a arma que confunde o inimigo. E quando começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. 2 Crônicas 20:22. Quando começaram a cantar e louvar, o Senhor preparou emboscadas contra o inimigo. Não quando terminaram de lutar, quando começaram a louvar. O louvor é a arma que vai na frente da batalha. Eu declaro vitória pelo louvor agora. Mesmo sem ver a vitória com os olhos, louvo. Mesmo com a batalha ainda em andamento, louvo. Porque o louvor confunde o inimigo. Ele não sabe como combater alguém que louva no meio da crise. Senhor, recebes o meu louvor agora. Não o louvor de quem já chegou ao outro lado, mas o louvor de quem ainda está no meio e confia. Porque és digno, não pela vitória que ainda não vi, pela vitória que já és, não pelo que farás, pelo que já fizeste na cruz. Digno é o Cordeiro, que foi morto e ressuscitou, e que me dá a vitória por meio dele. Em nome de Jesus. Amém. O louvor foi declarado como arma. O inimigo não tem resposta para o Filho de Deus que louva no vale. Comenta: louvo mesmo no meio da batalha. Curte, compartilha a vitória que declaramos sobre você. Agora se estende para quem você mais ama, porque você não está orando só por você.
Você está aqui também por eles, pelos filhos, pelo cônjuge, pelos que carrega no coração. E Deus vê essa intercessão e honra quem intercede pelos que ama. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Salmo 112, 2. Senhor, eu estendo a vitória agora sobre a minha família, sobre os meus filhos, que a vitória que declaro sobre minha vida cubra cada filho que tenho, que onde eu não consigo chegar, tu chegas, que onde minha voz não alcança, a tua alcança. Que os meus filhos vençam as batalhas da geração deles, as pressões que eu nunca enfrentei, as tentações que vieram com o mundo digital, as influências que tentam destruir quem eles são, que eles vençam, em nome de Jesus, sobre o meu cônjuge, que a vitória cubra cada batalha que ele ou ela enfrenta, que o inimigo não consiga usar o cansaço, a pressão, o trabalho para separar o que Deus uniu, que nosso casamento seja território de vitória. Sobre cada familiar que carrego no coração, os que estão doentes, os que estão perdidos, os que se afastaram, os que estão em batalhas que eu nem conheço, que a vitória de Deus os alcance. Minha família é território do Senhor. E no território do Senhor, a vitória governa, em nome de Jesus. Amém. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. A salvação alcança a minha casa, não apenas eu, a minha casa. Cada membro da família está coberto pela promessa. Porque crejo no Senhor Jesus Cristo, para o filho que se afastou, tu és o pai que corre ao encontro do filho pródigo. Antes que ele chegue, tu já estás correndo. Traz de volta quem se perdeu da minha família. Para o cônjuge que está distante, que o fio que une nossos corações não se quebre, que o amor de Deus seja o cimento do nosso casamento, não o sentimento que oscila, o amor que persevera. Para os pais e irmãos, que a bênção que carrego se derrame sobre eles. Que eu seja instrumento de vitória para a minha linhagem. Que a maldição geracional pare em mim e a bênção comece a partir de mim. A vitória foi declarada sobre a família. Deus ouviu cada nome que você colocou no coração enquanto orava. Comenta, vitória declarada sobre minha família. Curte, compartilha. Você ficou até o final. Você declarou a vitória sobre a sua mente, sobre cada área da vida, sobre o inimigo, com gratidão, pelas palavras certas, sobre a família. Você não apenas orou, você venceu. E agora eu quero abençoar o vencedor. Pai, olha para esse filho que ficou até o final, que mesmo no meio da batalha, não desistiu. Que mesmo sem ver, declarou a vitória. Que mesmo cansado, ornou o nome de Jesus. Senhor, abençoa esse vencedor agora, que a vitória declarada hoje se manifeste nos próximos dias de forma visível, que ele veja, com os seus olhos, o inimigo recuando, as portas abrindo, a saúde sendo restaurada, a família sendo unida, as finanças sendo liberadas, os sonhos sendo realizados, que ao acordar amanhã, essa pessoa já acorde como vencedora, não esperando a vitória, vivendo ela. Que a fé que foi ativada hoje não se apague quando a batalha continuar, porque a vitória foi declarada e a palavra de Deus não volta vazia, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja gracioso. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Número 6, 24, 26. Que o Senhor te abençoe com a bênção que não tem limite, que te guarde em todos os teus caminhos, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que a graça de Deus, favor que você não merece, mas recebe, seja o ambiente em que você vive todos os dias, que o Senhor te dê paz. Não a paz que o mundo dá, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Você é mais que vencedor.
Graças a Deus que nos dá a vitória. Por meio do Senhor Jesus Cristo, há uma vitória que vai além das circunstâncias, além da saúde restaurada, além das finanças liberadas, além da família unida. É a vitória interna, a vitória do espírito que foi desgastado pela batalha, a restauração da alma que guerreou por muito tempo. Porque tem gente que vence a batalha de fora, mas por dentro ainda carrega o peso de ter lutado tanto. O cansaço espiritual de quem não descansou no meio da guerra. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. Renovam as suas forças. Não apenas mantêm, renovam, como se tivessem acabado de começar. Como águia que sobe no vento sem bater as asas, como corredor que não se cansa. Esse é o vencedor que espera no Senhor. Repetes comigo: Senhor, eu te entrego o cansaço da batalha agora, o peso de ter guerreado por tanto tempo, as cicatrizes que ficaram das lutas passadas, o desgaste que acumula quando a vitória demora. Eu preciso de mais que vitória nas circunstâncias. Preciso de restauração no espírito, renovação nas forças, reabastecimento da fé que foi consumida na batalha. A águia não bate as asas para subir. Ela abre as asas e deixa o vento carregá-la. Ensina-me a esperar em ti assim, não lutando com as minhas próprias forças, mas subindo no vento do teu espírito. Renova as minhas forças agora, não amanhã, não quando a situação melhorar. Agora, enquanto a batalha ainda continua, que eu vença não pelo esforço, mas pelo descanso em ti. Restaura a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23:3. Restaura a minha alma. Cada parte que foi machucada na batalha, restaurada. Cada área que ficou cansada demais, renovada. Cada esperança que começou a vacilar, reacendida. Eu não sou apenas um guerreiro que vence. Sou filho de Deus que descansa no Pai. E no descanso do Pai, as forças se renovam. E nas forças renovadas, a vitória se sustenta. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito foi restaurado. As forças foram renovadas. A vitória completa foi declarada. Comenta: minhas forças foram renovadas. Curte, compartilha. Tudo que declaramos até aqui foi sobre o presente. As batalhas de hoje, as áreas de agora, a mente de hoje, a família de agora. Mas Deus não é apenas o Deus do presente. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele já viu o seu futuro. E o que ele viu é vitória. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que esperais. O futuro que Deus planejou para você é de vitória, é de paz, é de realização. Agora vamos declarar profeticamente sobre esse futuro. Planta as sementes da vitória nos próximos dias. Senhor, eu declaro profeticamente agora. Nos próximos dias, eu verei portas abertas que nenhuma força humana abriu, porque Tu és o que abre e ninguém fecha. Nos próximos dias, eu verei a cura se manifestar. O que o médico disse que levaria meses, Tu podes fazer em dias, porque para Ti não há impossível. Nos próximos dias, eu verei reconciliação, relacionamentos que pareciam perdidos, restaurados, porque Tu és o Deus da restauração. Nos próximos dias, eu verei provisão sobrenatural, recursos que não estavam no mapa, chegando, porque Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Nos próximos dias, eu verei o inimigo recuar, as batalhas que pareciam se intensificar cedendo, porque a vitória já foi declarada e não volta vazia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura disse ele alguma coisa e não a fará? Falou e não a cumprirá?
Números 23:19. Deus disse e fará. Deus falou e cumprirá. A vitória que declarei hoje está garantida pela fidelidade de Deus, não pela minha fidelidade, pela dele. E ele não falha, nunca, em nenhuma circunstância, sob nenhuma condição. A vitória está a caminho. O futuro de Deus para mim é bom, e eu o recebo agora com fé, em nome de Jesus. Amém. A oração está completa. 10 declarações de vitória sobre sua vida, mente, saúde, família, finanças, trabalho, inimigo, gratidão, palavras, espírito, futuro. Nenhuma área ficou sem a cobertura da vitória de Deus. Comenta: vitória declarada, presente e futuro. Curte, compartilha. Envie essa oração para seus contatos, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Você orou, você creu, você vai receber. Mas antes de sair, 3 pedidos. Pedido 1. Envia para seus contatos agora. Você tem alguém na lista que está perdendo uma batalha que não precisa perder, que está achando que não vai conseguir. Envia este vídeo. A vitória que foi declarada aqui pode chegar até essa pessoa através de você. Pedido 2. Curte e comenta. Escreve aqui: eu vou vencer. Ou o testemunho da área onde você mais precisa de vitória. Seu comentário vai fortalecer quem chegar aqui depois. Pedido 3. Se inscreve e ativa o sino. Todo dia tem oração assim aqui, para você declarar de manhã e de noite vitória sobre cada área da sua vida. Para ter esta oração de vitória e mais 20 outras orações poderosas, para cada batalha, cada área, cada situação, baixa agora as 21 orações fortes. Oração fortíssima para você vencer. Versão expandida para uso diário. Oração de vitória para a família e os filhos. Oração de vitória na saúde, baseada em Isaías 53:5. Oração de vitória nas finanças, quebrando toda a escassez. Oração de guerra espiritual, pisando sobre toda a força do inimigo. Oração das palavras de vitória, confissões diárias de fé. Oração de gratidão profética. Recebendo antes de ver, baixe agora as 21 orações fortes. Link na descrição e no comentário fixado. Clique agora e declare vitória todos os dias. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Você é mais que vencedor. A vitória foi declarada. Ela está a caminho.